Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno da Silva. Estou começando um novo quadro de leitura acompanhada. Narrarei cada capítulo separado por episódios aqui no meu podcast. O livro escolhido é O Estranho e Misterioso, do autor Mark Twain, que ficou conhecido como o pai da comédia norte-americana. Este livro, por sua vez, foi a última obra do escritor, tendo um contraste enorme das variadas obras que ele deixou e que se consagrou. Bom, bem longe das águas do Mississippi, de Tom Sawyer e Huck Finn, dos escravos fugidos e daquela linguagem regionalista e coloquial que fez dele o pai do romance norte-americano moderno, Mark Twain leva-nos agora para a Idade Média, numa minúscula aldeia adormecida e apartada do mundo. É nessa aldeia que certo dia surge um estranho e misterioso, capaz de realizar magias e proezas, ler mentes, ver passado e futuro, tornar-se invisível e mudar o destino das pessoas. Mark Twain escreveu esse livro já no fim da vida, um homem velho, amargo e solitário. A fama de humorista tornava-se pesada. O profundo pessimismo, antes reprimido, dominava sua mente, e o sucesso e a popularidade faziam um agudo contraste com suas complexidades emocionais e as trágicas perdas que sofreu na vida. Mais do que um simples romance de aventuras, O Estranho e Misterioso é um livro da maturidade, universalista, constituindo uma perturbadora indagação sobre a natureza do ser humano. Bom, preparados para a aventura? Então vamos lá! Foi em 1590, no inverno. A Áustria estava apartada do mundo, adormecida. Aqui ainda era a Idade Média e assim prometia permanecer para sempre. Algumas pessoas pensavam que o país estava séculos e séculos no passado e diziam que, pelo relógio mental e espiritual, a Áustria ainda estava na era da crença. Mas isso era dito como um elogio, não como um insulto. Para nós, era um elogio que nos enchia de orgulho. Lembro-me muito bem, embora fosse ainda um garoto, e também me lembro do prazer que isso me dava. Sim, a Áustria estava afastada do mundo e adormecida, e nossa aldeia, bem no meio da Áustria, dormia no meio desse sono, dormia em paz, no profundo recolhimento de uma solidão cercada de montanhas e bosques, com sonhos de infinito contentamento que as notícias do mundo raramente vinham perturbar. Diante da nossa aldeia corria o rio tranquilo, com as águas espelhando as nuvens e os reflexos das barcaças e canoas que o desciam vagarosamente. Atrás de nós erguiam-se as encostas arborizadas, até a base das montanhas gigantescas. No topo da mais alta montanha, um enorme castelo dominava o panorama com suas longas fileiras de torres e bastiões cobertos de trepadeiras. Além do rio, uma légua à esquerda havia uma confusa vastidão de colinas cobertas de florestas, separadas por gargantas onde sopravam os ventos e a luz do sol nunca penetrava. E à direita, um precipício caía até o rio. Entre as colinas e o precipício estendia-se numa planície salpicada aqui e ali de casinhas aninhadas entre pomares e árvores frondosas. Toda a região, por léguas e léguas ao redor, era a propriedade hereditária de um príncipe. Seus servos mantinham o castelo sempre em perfeitas condições de ser habitado, mas o príncipe e sua família só apareciam por aqui uma vez a cada 5 anos, se muito. Quando apareciam, era como se o Senhor do mundo tivesse chegado. Traziam consigo todas as glórias do reino e, ao partir, deixavam atrás de si uma calma que mais parecia o sono profundo que vem depois da festa. Eseldorf, a aldeia do burro, era um paraíso para nós garotos. A escola não chegava a nos incomodar. Quando muito, eles nos ensinavam a ser bons cristãos e reverenciar a Virgem, a Igreja e os santos acima de todas as coisas. Fora disso, não exigiam que a gente soubesse muito mais. Na verdade, não permitiam. Viviam nos dizendo que o conhecimento não é bom para as pessoas comuns e pode torná-las descontentes com o fardo que Deus destinou a cada uma delas. E Deus não suporta que alguém fique descontente com seus planos. A aldeia tinha 2 padres. Um deles, o padre Adolf, sacerdote muito zeloso e diligente, era bastante respeitado. Talvez pudesse haver padres melhores, em muitos sentidos, do que Padre Adolf, mas nunca houve na nossa comunidade um que fosse respeitado com tanto temor e solenidade. Bem, é porque ele não tinha medo do diabo. Foi o único cristão que conheci em toda a minha vida que não tinha medo do diabo, e por causa disso as pessoas morriam de medo dele. Pensavam que devia haver alguma coisa sobrenatural nele para poder ser tão destemido e confiante. As pessoas falam do diabo com amargura, desaprovação, mas sempre com reverência, nunca com leviandade.
E o padre Adolfo era bem diferente. Ele chamava o diabo de todos os nomes feios que a língua podia inventar, e as pessoas que o ouviam tremiam de medo. Às vezes ele falava do diabo com tanto desprezo e desrespeito que todo mundo fazia o sinal da cruz e saía de perto o mais depressa que podia, temendo que alguma coisa terrível acontecesse. O padre Adolfo realmente encontrou Satã cara a cara, mais de uma vez, e o desafiou. Todo mundo sabia que isso era verdade. Claro, foi o próprio padre Adolfo quem disse. Ele não fazia segredo de ter encontrado o diabo. Falava abertamente, e havia provas de que ele falava a verdade, numa ocasião pelo menos. Foi quando ele discutiu com o inimigo, e, corajoso, jogou o tinteiro em cima dele. A prova é a mancha arroxeada na parede do seu gabinete, no lugar onde o tinteiro bateu e se despedaçou. Mas a gente gostava mesmo era do padre Peter, o outro padre, e era dele que tínhamos mais pena. Algumas pessoas da aldeia acusavam o padre Peter de andar falando que Deus era a essência da bondade e que ele acharia um jeito de salvar todas as suas infelizes criaturas. Dizer esse tipo de coisa era uma heresia terrível, mas nunca apareceu nenhuma prova absoluta de que o padre Peter tivesse realmente dito isso. E nem combinava com o caráter dele, um homem bom, meigo e honesto. Ele não era acusado de dizer aquela heresia no púlpito, onde toda a congregação teria ouvido e prestaria testemunho. Não, só fora do púlpito, em conversas. E uma conversa é coisa fácil de ser inventada pelos inimigos. O padre Peter tinha um inimigo, e que inimigo poderoso. O astrólogo, que vivia numa velha torre arruinada lá no alto do vale e passava as noites estudando as estrelas. Todo mundo sabia que o astrólogo podia predizer guerras e fomes. Bem, isso não era lá muito difícil, porque sempre havia uma guerra em algum lugar e gente passando fome no outro lugar. Mas ele também podia ler a vida de qualquer homem pelas estrelas, consultando um livro imenso, e era capaz de encontrar objetos perdidos. A aldeia inteira, com exceção do padre Peter, ficava muda de assombro diante dele. Até o padre Adolfo, que desafiou o diabo, mostrava o maior respeito pelo astrólogo. Quando ele descia o vale e passava pela aldeia com seu chapéu alto e pontudo e seu manto longo e esvoaçante, todo bordado de estrelas, carregando aquele livro enorme e um bastão que tinha a fama de possuir poderes mágicos, comentavam que o próprio bispo às vezes consultava o astrólogo. É que, além de estudar as estrelas e fazer profecias, o astrólogo dava as maiores exibições de piedade religiosa, e isso, é claro, impressionava o bispo. Mas o padre Peter não dava a mínima confiança ao astrólogo. Denunciou-o abertamente como charlatão, um impostor sem nenhum conhecimento valioso, sem quaisquer poderes além daqueles possuídos pelo ser humano comum. Claro que isso fez o astrólogo odiar o padre Peter e querer arruinar a vida dele. Todos nós acreditamos que foi o astrólogo quem começou aquele boato sobre os comentários heréticos do padre Peter e levou a história até o bispo. Contou que o padre Peter tinha dito aquelas heresias para sua própria sobrinha Margaret. Pobre Margaret! Ele negou tudo e implorou ao bispo para acreditar nela e salvou seu velho tio da miséria e da desgraça. Mas o bispo não lhe deu ouvidos. Suspendeu o padre Peter por tempo indeterminado. Mas não chegou ao extremo de excomungá-lo com base no depoimento de uma única testemunha. E agora, já fazia 2 anos que o padre Peter estava fora da igreja e o nosso outro padre, o padre Adolfo, ficou com seu rebanho de fiéis. Foram anos difíceis para o velho sacerdote e Margaret. Antes eram amados por toda a aldeia, mas é claro que tudo mudou quando a sombra da reprovação episcopal caiu sobre eles. Muitos amigos se afastaram totalmente e os outros se tornaram frios e distantes. Quando aquela tragédia aconteceu, Margaret era uma encantadora mocinha de 18 anos, com o rosto mais lindo da aldeia e a cabeça cheia de boas ideias. Com as aulas de harpa, ela conseguia ganhar o suficiente para garantir roupa e comida, mas seus alunos foram sumindo, um depois do outro. As moças da aldeia esqueciam de convidá-la para as festas e bailes. Os rapazes pararam de visitar sua casa. Todos desapareceram, menos William Madeline. Mas como o censuravam? Margaret e o tio se sentiam tristes e infelizes na desgraça e no ostracismo, e a luz do sol apagou-se em suas vidas. Durante aqueles 2 anos, as coisas só fizeram piorar para eles. As roupas iam se gastando, o pão de cada dia ficava mais difícil de ganhar. E agora chegava o fim. Solomon Isaacs decidiu que já lhes tinha emprestado todo o dinheiro que estava disposto a emprestar e avisou que no dia seguinte executaria a penhora. Havia 3 garotos que andavam sempre juntos. Foi assim desde o berço. Eles eram amigos desde pequenos e a amizade ficava mais profunda com o passar dos anos.
Um dos garotos era Nicolaus Baumann, filho do magistrado da comarca. O segundo, Seppi Wollmeyer, era filho do dono da maior estalagem da aldeia, o Cervo Dourado, que tinha um belo jardim com árvores frondosas descendo até a beira do rio e botes de aluguel. E eu era o terceiro. Meu nome é Theodor Fischer, e meu pai era organista da igreja, regente da banda de música da aldeia, professor de violino, compositor, coletor de impostos e sacristão. Em todos os sentidos, um cidadão útil e respeitado por todos. Nós três conhecíamos as colinas e os bosques tão bem quanto os passarinhos. Nas nossas horas de folga, estávamos sempre perambulando por lá, quer dizer, quando não estávamos nadando, remando, pescando, brincando no gelo ou escorregando na neve das colinas. E tínhamos entrada livre no parque do castelo, coisa proibida para quase todo mundo. Isso porque éramos os favoritos do mais velho criado do castelo, Felix Brandit. Muitas vezes íamos para lá, à noite, ouvir o velho Félix falar dos velhos tempos e contar histórias estranhas, dar uma cachimbada, sim, ele nos ensinou a fumar, e tomar café. Café, sim, porque o velho Félix lutou nas guerras e esteve no cerco de Viena. Quando os turcos foram derrotados e postos a correr, entre o material capturado havia sacas de café e o prisioneiro turco ensinou os nossos soldados a fazer uma bebida gostosa com aqueles grãos. E agora o velho Félix sempre dava um jeito de ter café, tanto para beber ele mesmo como para assombrar os ignorantes. Quando caía uma tempestade, ele nos fazia passar a noite no castelo, e enquanto lá fora trovejava e relampejava, ele nos falava de fantasmas e horrores, de batalhas, assassinatos, mutilações e coisas do gênero, criando um ambiente alegre e aconchegante. Essas coisas que contava, a maioria delas ele conhecia por experiência própria. O velho Félix viu muitos fantasmas em seu tempo, muitas bruxas e feiticeiras. Uma vez, no meio da mais terrível tempestade, ele se perdeu nas montanhas e, por volta da meia-noite, à luz dos relâmpagos, viu o caçador louco, seguido pela matilha de cães infernais, atravessar o céu negro, rasgando as impetuosas camadas de nuvens. Certa vez, também viu um íncubo, e muitas vezes viu o grande morcego que chupa o sangue do pescoço das pessoas quando elas estão dormindo, batendo suavemente suas imensas asas negras para mantê-las entorpecidas até morrerem. Ele nos encorajou a não ter medo de coisas sobrenaturais como fantasmas. Dizia que os fantasmas não fazem mal a ninguém, só ficam vagueando pelo mundo porque se sentem solitários e tristes e querem um pouco da nossa atenção e compaixão. Com o tempo, nós três aprendemos a não ter medo e até descemos com o velho Félix no meio da noite, às câmaras assombradas nos calabouços do castelo. O fantasma só apareceu uma vez. Um vulto vago, ele flutuou silenciosamente no ar e depois desapareceu. O velho Félix tinha ensinado tão bem sua lição que nós três nem trememos. Ele nos disse que aquele fantasma às vezes aparecia no meio da noite e o acordava passando a mão úmida e gelada sobre seu rosto, mas não lhe fazia mal, só queria atenção e compaixão. O mais estranho, porém, é que o velho Félix tinha visto anjos, anjos de verdade, descidos do céu, e falado com eles. Anjos que não tinham asas, que usavam roupas iguais às nossas, que falavam e agiam exatamente como uma pessoa comum. Só se percebia que eram anjos por causa das coisas maravilhosas que faziam, coisas que um mortal nunca conseguiria fazer e pelo modo como desapareciam de repente enquanto se estava falando com eles. O velho Félix nos disse que os anjos eram amistosos e alegres, não sombrios e melancólicos como os fantasmas. Tivemos uma dessas conversas numa noite de maio e na manhã seguinte tomamos um bom café com o velho Félix. Depois descemos a montanha, atravessamos a ponte e pegamos a trilha da esquerda até chegar numa clareira no alto da colina, um dos nossos pontos favoritos. Deitamos na grama à sombra das árvores para descansar, dar uma cachimbada e conversar sobre aquelas histórias estranhas, impressionantes que ainda agitavam a nossa imaginação. Mas na hora de acender os cachimbos, descobrimos que tínhamos esquecido de trazer o conjunto de pederneira e fuzil para fazer a faísca. Foi aí que apareceu um rapaz. Ele saiu do meio das árvores e veio na nossa direção com passadas largas, sentou ao nosso lado e começou a conversar como se fosse amigo nosso, como se nos conhecesse. Mas nós não respondemos nada, porque ele era um estranho. A gente da aldeia não estava acostumada a estranhos e ficava encabulada. Ele usava roupas novas e de boa qualidade, era simpático, tinha um rosto atraente e a voz agradável, era tranquilo, gracioso e desembaraçado. Não desajeitado, desleixado e acanhado como os outros garotos. Nós três queríamos ser amistosos com ele, mas não sabíamos por onde começar. Foi então que eu me lembrei do cachimbo e fiquei pensando se seria educado oferecer-lhe uma cachimbada, mas aí lembrei que não tinha fogo e fiquei frustrado, desapontado.
Ele me olhou, sorriu e disse: Fogo? Claro, é fácil, eu lhe dou fogo. Fiquei tão espantado que nem consegui falar. Ora, eu não tinha dito uma única palavra em voz alta. Ele pegou o cachimbo e soprou dentro do fornilho. O tabaco acendeu e logo as espirais de fumaça azulada se ergueram no ar. Nossa reação natural foi pular de pé e fugir em disparada. Corremos alguns metros, mas ele nos suplicou para não fugir e nos deu sua palavra de honra de que não nos faria nenhum mal. Disse que só queria fazer amizade e brincar um pouco. Paramos de correr e ficamos ali na orla da clareira, querendo voltar, cheios de curiosidade e espanto, mas com medo de nos arriscar. Ele continuou a suplicar num tom de voz muito persuasivo. E quando vimos que o cachimbo não explodia nem nada acontecia, pouco a pouco ganhamos confiança e, por fim, a curiosidade foi mais forte do que o medo e nos arriscamos a voltar. Mas muito devagar, prontos para fugir ao primeiro sinal de alarme. Ele estava decidido a nos tranquilizar e tinha todo o jeito para fazer isso. Ninguém consegue ficar cheio de medo ou dúvida diante de uma criatura tão sincera, simples e gentil, que fala de um jeito tão sedutor como ele fazia. Ele nos cativou de verdade. Não passou muito tempo e nós três já estávamos à vontade, sossegados e tagarelas, e felizes por ter arrumado aquele novo amigo. Depois que o constrangimento inicial se dissipou, nós lhe perguntamos onde tinha aprendido a fazer aquele truque estranho, e ele respondeu que não tinha aprendido. Era um dom natural seu, como outros dons muito curiosos. Quais? Muitos. Nem sei quantos. Você mostra mais um desses truques? Perguntou um de nós. Por favor, insistiu o outro. Vocês não vão fugir de novo. Não, nós juramos, por favor. Certo, com todo prazer, mas não se esqueçam da promessa. Juramos então cumprir a promessa de não fugir, e então ele foi até uma poça ali perto e voltou, trazendo um pouco de água dentro de uma taça feita numa folha larga. Soprou na água e jogou a folha fora. Na palma de sua mão havia agora um pedaço de gelo com a forma de uma taça. Ficamos espantados e encantados, mas não com medo. Sentíamos uma imensa felicidade por estar ali e lhe pedimos para ir em frente e fazer algumas outras coisas. E ele fez. Disse que nos daria qualquer fruta que quiséssemos, fosse da estação ou não. Gritamos ao mesmo tempo: laranja! Maçã! Um cacho de uvas! Estão nos seus bolsos, disse ele. E era verdade. E frutas de primeira qualidade. Comemos e ficamos querendo mais, só que nenhum de nós tinha dito isso em voz alta. Vocês vão encontrar mais frutas no mesmo lugar onde encontraram essas, disse ele. E tudo o que tiverem vontade de comer. Não precisam dizer o nome da coisa que querem. Enquanto eu estiver com vocês, basta querer e é só pegar. Ele falava a verdade. Nunca houve nada tão maravilhoso e interessante. Pãezinhos, tortas, doces, nozes, tudo o que a gente queria estava ali. Ele não comeu nada, só ficou sentado conversando e fazendo uma coisa curiosa atrás da outra para nos divertir. Pegou a argila e modelou um pequenino esquilo de brinquedo. Aí o esquilo correu para cima de uma árvore e ficou empoleirado num ramo bem alto, guinchando para nós. Então ele modelou um cachorro que não era muito maior do que um rato. O cachorro farejou o esquilo e ficou saltando em volta da árvore, excitado, latindo, tão vivo quanto qualquer outro cachorro. Espantou o esquilo de uma árvore para outra e o seguiu até que os dois sumiram da nossa vista, dentro da floresta. O rapaz modelou pássaros de argila e os soltou, e eles voaram, cantando. Por fim, criei coragem e lhe pedi para nos dizer quem era. Um anjo, respondeu com toda a simplicidade enquanto soltava outro pássaro e batia palmas para fazê-lo voar. Ficamos de queixo caído ao ouvir aquilo e sentimos medo novamente. Mas ele disse que a gente não precisava se preocupar. Não havia razão para ter medo de um anjo e, de todo modo, ele gostava de nós. Continuou conversando com a simplicidade e naturalidade de sempre e, enquanto falava, fez uma multidão de homenzinhos e mulherzinhas de tamanho do meu dedo. Aquelas criaturinhas começaram a trabalhar diligentemente, limpando e nivelando um espaço de grama com 1 ou 2 metros quadrados e depois começaram a construir um pequeno castelo. As mulherzinhas misturavam a argamassa, botavam em baldes, punham os baldes sobre a cabeça e os levavam até o alto dos andaimes, exatamente como sempre fizeram as nossas operárias. Os homenzinhos assentavam os tijolos, 500 criaturinhas de brinquedo enxameando apressadas de um lado para o outro, trabalhando duro e limpando o suor do rosto exatamente como na vida real. O medo logo desapareceu diante do interesse e da empolgação que sentimos observando aquelas 500 criaturinhas levantarem o castelo passo a passo, tijolo por tijolo, dando-lhe forma e simetria. Logo estávamos novamente à vontade. Perguntamos se também podíamos fazer algumas pessoas, e ele disse que sim. Mandou Sepe fazer canhões para os muros do castelo, mandou Nicolaus fazer os alabardeiros com seus elmos, coraças e grevas. Mandou Theodor, eu, fazer os cavaleiros e seus cavalos.
Ao nos distribuir essas tarefas, ele chamou a cada um de nós pelo nome, mas não disse como foi que soube nossos nomes. Então Cep lhe perguntou qual era seu nome, e ele tranquilo respondeu, Satã, e estendeu uma lasca de madeira para apanhar no ar uma mulherzinha, que estava caindo do andaime. Colocou-a de volta no seu lugar e disse, mas que boba, vê se olha onde pisa. Pegou-nos de surpresa aquele nome. Pegou-nos de surpresa e nosso trabalho nos escapou das mãos e se quebrou. Um canhão, um alabardeiro e um cavalo. Satã riu e perguntou qual era o problema. Nada, só que parece um nome bem esquisito para um anjo, respondi. Esquisito por quê? Bem, porque, você sabe, é o nome dele. Sei, ele é meu tio. Ele disse isso com a maior calma do mundo, mas nos tirou o fôlego por um momento e fez nossos corações dispararem. Ele pareceu não perceber, com um toque da mão, consertou o canhão, o alabardeiro e o cavalo, entregou-nos prontinhos e então disse, vocês por acaso esqueceram que ele também já foi um anjo? Sim, é verdade, respondeu Cep. Eu não tinha pensado nisso. Antes da queda, ele era perfeito. Era sim, disse Nicolaus. Ele era sem pecado. É uma boa família a nossa, disse Satã. Não tem família melhor. Ele é o único membro da família que pecou. Acho que não sou capaz de fazer você entender como tudo aquilo era excitante. Sabe aquele tipo de arrepio que corre pelo corpo todo quando a gente está vendo uma coisa tão estranha, tão mágica, tão maravilhosa que só o fato de estar vivo e olhar para ela já parece o mais fabuloso milagre? Sabe aquela hora que você arregala os olhos, sua boca fica seca e o ar preso na garganta, mas você quer mesmo estar bem ali e não em nenhum outro lugar do mundo? Eu estava louco para fazer uma pergunta. Ela estava na ponta da minha língua e eu mal podia segurá-la, mas tinha vergonha de perguntar. Podia parecer falta de educação. Satã terminou de fazer um boi, colocou-o no chão e sorriu para mim. Não seria falta de educação. E mesmo que fosse, eu perdoava. Se eu já vi meu tio? Claro, milhões de vezes. Desde a época em que eu não passava de um moleque de 1000 anos de idade, sempre fui o segundo favorito dele entre os anjinhos do nosso sangue e linhagem, para usar uma expressão humana. Sim, desde aquela época até a queda, há uns 8.000 anos, pelo modo como vocês contam a passagem do tempo. 8.000 anos? Sim. Ele voltou-se para Cep e continuou como se respondesse a alguma coisa que ele estava na mente de Cep. Claro que eu pareço um menino, porque é isso que eu sou. Entre nós, isso que vocês chamam de tempo é uma coisa muito ampla. Leva um tempo imenso para um anjo crescer e ficar adulto. Havia uma pergunta na minha mente e ele voltou-se para mim e respondeu. Eu tenho 16.000 anos de idade pela contagem de vocês. Depois virou-se para Nicolaus e disse, não, a queda não afetou a mim nem ao resto da família, foi só ele, aquele de quem ganhei o nome, que provou o fruto da árvore e então enganou com seu fruto o homem e a mulher. Nós, os outros, ainda não conhecemos o pecado, não somos capazes de cometer um pecado. Somos sem mácula e permaneceremos para sempre neste estado. Nós não podemos... 2 dos pequeninos operários tinham começado a discutir. Com suas vozinhas estridentes que mais pareciam zumbido de abelhas, falavam palavrões e se xingavam. Logo trocaram socos e o sangue jorrou. Então se engalfinharam num corpo a corpo de vida ou morte. Satã estendeu a mão e esmigalhou os dois com o dedo. Jogou os restos longe, limpou o vermelho dos dedos com o lenço e retomou a conversa exatamente onde tinha parado. Nós não podemos praticar o mal, nem temos inclinação para o mal, porque não sabemos o que é o mal. Parecia um discurso bem estranho daquelas circunstâncias, mas nem percebemos porque ficamos chocados e angustiados diante do assassinato injustificável que ele cometeu, porque aquilo foi um assassinato. Esta é a palavra certa, sem atenuantes nem desculpa. Aqueles homenzinhos nada haviam feito contra ele. Nós nos sentimos infelizes porque gostávamos dele, o achávamos nobre, belo e gracioso, acreditávamos honestamente que era um anjo. E agora ele cometia aquele ato cruel, isso o rebaixava, e nós que estávamos tão orgulhosos dele. Ele continuou falando como se nada tivesse acontecido, contando suas viagens e as coisas interessantes que viu nos imensos mundos do nosso sistema solar e de outros sistemas solares nos confins da vastidão do espaço. Falou sobre os costumes dos imortais que habitam aqueles mundos, de certo modo nos fascinando, enfeitiçando, seduzindo, apesar da cena dolorosa que agora corria sob nossos olhos. As viúvas dos 2 homenzinhos mortos encontraram os corpos esmagados e informes e choravam sobre eles, soluçando e lamentando. Um padrezinho ajoelhou-se com as mãos cruzadas sobre o peito em oração. Uma multidão de amigos entristecidos aglomerou-se em volta deles, com as cabeças reverentemente descobertas e abaixadas. Muitos choravam. Uma cena dolorosa, a qual Satã não prestava a mínima atenção, até que aquele zumbido de choros e rezas começou a irritá-lo.
Aí ele estendeu a mão e pegou a tábua pesada que servia de assento ao nosso balanço, e deu com ela em cima de toda aquela gente, esmagando-os como se fossem moscas, e continuou a conversar como antes. Um anjo, e matou um padre, um anjo que nem sabia o que era o pecado, destruindo a sangue frio centenas de pobres homens e mulheres indefesos que nunca lhe fizeram mal. E ficamos enjoados só de ver aquele ato terrível, e pensar que nenhum daqueles infelizes, exceto o padre, estava preparado para morrer, pois nenhum deles nunca tinha ido à missa ou sequer visto uma igreja. E nós fomos testemunhas, vimos os assassinatos serem cometidos e era nosso dever denunciá-lo e queixar que a lei seguisse seu curso. Mas ele continuou falando e novamente nos enfeitiçou com a fatal musicalidade de sua voz. Fez-nos esquecer tudo aquilo. Nós só podíamos ouvi-lo, amá-lo e ser seus escravos, deixá-lo fazer de nós o que bem entendesse. Ele nos embriagou com a alegria de estar ao seu lado, contemplar o paraíso de seus olhos e sentir o êxtase que corria em nossas veias ao tocar a sua mão. Continuamos no próximo capítulo. Nos vemos lá.